Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre álgebra e análise no espaço dos números complexos. Pois bem, então vamos fazer a seguinte observação. Nós verificamos que quando z é diferente de 0 mais i0, nós percebemos que f de z não é derivável. Não é derivável, ou seja, não é possível definir, em outras palavras, derivada de f de z em relação a z não é bem definida. Ótimo. Agora, para o caso em que z é igual a 0 mais i0, isso implica que z complexo conjugado é 0 menos i0. Nesse caso em particular, f de z é derivável. E a derivada de f de z em relação a z, quando z é igual a 0 mais i0, isso é igual a 0. Então, essa derivada é bem definida. Isso significa que a derivada de f de z em relação a z é bem definida. Exclusivamente nesse ponto. Pois bem, então assim, cabe aqui, portanto, fazer a seguinte definição. Vamos fazer algumas importantes observações. É possível afirmar que uma função de variável complexa é analítica em uma região R associada a um conjunto aberto e conexo se a função f de z, a função de variável complexa f de z, é derivável em cada ponto de R. Desse domínio R. Muito bem, então assim nós podemos definir, vamos escrever de outra maneira podemos escrever que f de z é analítica. F de z é uma função analítica em um ponto z0 se f de z é analítica em uma região contendo z0. E essa região contendo z0
essa região que contém Z0 ela pode ser definida como uma vizinhança de Z0. Vizinhança de Z0. E essa vizinhança de Z0 é dada por vizinhança cujo centro é Z0 com raio delta, onde delta é maior do que zero. Pois bem, então é possível afirmar que uma função de variável complexa é analítica em uma região R, sendo que essa região R está associada ao domínio da função de variável complexa f de z. Essa região também é definida como um conjunto aberto e conexo. Se a função f de z é derivável em cada ponto desse domínio, em cada ponto dessa região R, a qual região que também é definida como um conjunto aberto e conexo. Então essa é a definição de função analítica. F de z é analítica em uma região R, se a função f de z é derivável em cada ponto de R, sendo que R é um conjunto aberto e conexo. Muito bem, então f de z é analítica em um ponto Z0 se f de z é analítica em uma região contendo Z0. E um exemplo de uma região que contém Z0 é uma vizinhança de Z0, definida também em aulas anteriores. Vizinhança de Z0 é definida por V maiúsculo, com centro em Z0, isso é um conjunto, é um espaço para os números complexos, com um raio delta, e delta sendo maior do que zero, evidentemente. Por consequência, uma função que apresente derivadas em certos pontos isolados é uma função não analítica. É uma função não analítica. Então, toda função que apresente derivadas, ou seja, ela seja derivada ou apresente uma derivada bem definida somente em certos pontos, e esses pontos são ditos pontos isolados, então ela é uma função do tipo não analítica. Então, como exemplo, o caso em questão, o caso sob análise, sob estudo, durante as últimas aulas, durante as duas últimas aulas, o caso em epígrafe aqui, sob análise f de z igual a módulo elevado a 2 de z. O caso em tela, x elevado a 2 mais y elevado a 2. Essa função é do tipo não analítica, pois é derivável em z igual a 0 mais i0 e não é derivável na vizinhança de z igual a 0 mais i0. Então, efetivamente, ela é bem definida, ela é derivável, a sua derivada é igual a 0 no ponto z igual a 0 mais i0, mais i multiplicado por 0, porém ela não apresenta derivada bem definida nos pontos, em todos os pontos em torno de z igual a 0 mais i0, os quais compõem uma vizinhança de z igual a 0 mais i multiplicado por 0.
Então, sempre que a função for derivável em pontos isolados, de modo que ela não seja derivada nas vizinhanças desse ponto, em todos os pontos que compõem a vizinhança desse tal ponto, então ela é dita do tipo não analítico, certo? Então há esse detalhe, embora possa ser derivável em algum ponto isolado, em não sendo derivável nos pontos que estão no entorno, gerando então, compondo a vizinhança desse tal ponto em particular, então essa função é do tipo não analítica, que é o caso em tela, o caso em epígrafe, o caso sob análise, sob estudo de f de z igual a módulo elevado a 2 de z, que é igual a x elevado a 2 mais y elevado a 2. Muito bem, agradecemos a atenção de todos nós.